Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais uma manhã compartilhando a palavra de Deus. Amados, nós estamos meditando na carta aos Hebreus, estamos chegando na reta final, nos capítulos finais. Nós já vimos o quanto essa carta é extraordinária, o quanto ela exalta a suficiência de Cristo Jesus, a superioridade da aliança que foi estabelecida por meio de Cristo Jesus. E o nosso capítulo de hoje é o capítulo 11, um capítulo conhecido, tão conhecido nosso, falando sobre os heróis da fé, falando sobre como eles viveram por meio da fé. É nesse capítulo que nós encontramos a declaração do que é a fé. E nós podemos extrair tanta vida, tanto aprendizado desse capítulo, tanto encorajamento para que nós possamos viver de fato por meio da fé na suficiência de Cristo Jesus. Então eu quero começar lendo com os irmãos os versículos do 1 ao 3, que está escrito assim: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Ou seja, olha que extraordinário essa declaração do que é a fé. A fé é a certeza de coisas que nós esperamos, é a prova, ou seja, mostra a realidade das coisas que nós não vemos com os nossos olhos naturais. E foi por meio dessa fé que os antigos receberam um bom testemunho. E é por meio da fé que nós entendemos que o universo, que tudo foi formado pela palavra de Deus. Ou seja, aquilo que é visível, o que os nossos olhos naturais conseguem enxergar, foi formado por aquilo que é invisível. Amados, a nossa vida, ela é uma trajetória de fé. Quando nós estudamos a carta aos Romanos, eu creio que os irmãos se lembrem, o primeiro capítulo de Romanos vai falar que no Evangelho se revela a justiça de Deus, uma justiça que do início ao fim é pela fé. Por isso, o justo viverá pela fé. Todo aquele que recebeu a justificação em Cristo Jesus por meio da obra redentora que Cristo Jesus realizou, vive por meio da fé na suficiência dessa obra, na suficiência de Cristo, na suficiência daquilo que Cristo é. Quando nós estudamos a carta aos Efésios, também creio que os irmãos se lembrem disso, nós vimos lá no capítulo 1 que aprouve ao Senhor fazer convergir todas as coisas, sejam celestiais ou terrenas, em Cristo Jesus. Amados, Cristo Jesus é o meio pelo qual nós vivemos. Cristo Jesus é o alvo da nossa fé. Por isso que vocês me ouvem falar e muitas vezes que Cristo Jesus é suficiente, que nós precisamos ter a nossa fé na suficiência que há em Cristo Jesus. Isso inclui tudo o que Cristo é, tudo o que Cristo fez e a palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus é o próprio Cristo. A palavra nos garante em João que ele é o verbo encarnado de Deus, o verbo que se tornou carne, veio e habitou entre nós. Amados, a nossa vida só pode ser vivida por meio da fé. E a fé é completamente diferente da vida terrena, dos conceitos da vida terrena. Olha o que nós lemos ali. A fé é a certeza de coisas que nós esperamos. Significa que a fé
implica esperança, perseverança, paciência. E a fé é a prova, a convicção das coisas que nós não vemos. São coisas que os nossos olhos naturais não conseguem ver. Amados, o conceito de vida no reino de Deus, que é vivido por meio da fé, é muito diferente do conceito de vida no mundo terreno, no mundo natural. As pessoas vivem naturalmente nesse mundo aqui por aquilo que elas veem, por aquilo que elas enxergam. Então elas vivem pelas suas paixões, pelas concupiscências da sua carne, por aquilo que elas conseguem ver. Mas a vida do cristão, a vida do filho de Deus é completamente o contrário disso. Nós vivemos pela fé em algo que nós não vimos Cristo Jesus em carne e osso, nós não enxergamos Cristo Jesus, nós não contemplamos a morte e a ressurreição de Cristo Jesus. É por isso que certa vez Jesus disse: mais bem-aventurados são aqueles que crerão sem ver. Nós não vimos nada disso, mas nós cremos. Quando nós lemos a palavra de Deus, pode parecer que são só letras nessa Bíblia, mas não são só letras num livro qualquer. É a palavra de Deus. E quando nós depositamos a nossa confiança, a nossa fé nessa palavra, nessa verdade, amados, a nossa vida é completamente diferente. A sabedoria de Deus, que só pode ser vivida pela fé, é completamente diferente da sabedoria terrena, mundana. E nós precisamos crescer no entendimento dessa caminhada pela fé. Quando nós continuamos a ler esse texto de Hebreus capítulo 11, nós vemos a história de tantos e tantos homens. Enoque foi arrebatado. Mas eu fico imaginando isso, Enoque foi arrebatado porque ele andou tanto com Deus que ele foi arrebatado. É claro que quando nós estudamos tipologia, os tipos bíblicos, nós podemos compreender que Enoque é uma tipificação da igreja. A igreja, porque anda com Cristo Jesus, será o que? Arrebatada. E é interessante nós estudarmos isso, fazer um adendo aqui. Enoque viveu antes do dilúvio, antes do julgamento e do juízo que Deus estabeleceu naquela época em Noé. E Enoque, porque andou com Deus, nós podemos ler ali no versículo 5, ele agradou a Deus porque ele andou em fé e ele foi o que? Arrebatado. É uma tipificação da igreja, simboliza a igreja, que antes do julgamento final, antes do juízo final, por andar com Cristo, por andar em fé, será arrebatada. Glória a Deus por isso. Quando nós lemos todos esses homens e mulheres de Deus que andaram pela fé, Noé, Abraão, Isaac, José, Moisés, quando nós lemos todos esses daqui, amados, todos eles viveram pela fé, confiando na palavra, na mensagem que eles ouviram de Deus. Eles o que? Acreditaram que se Deus falou, então é a verdade. E é assim que nós precisamos viver. E a fé, é interessante quando nós lemos ali no versículo 6, a fé, ela tem duas características. Quero ler com os irmãos o versículo 6, que está escrito assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Olha que extraordinário isso, amados. Nós que vivemos pela fé, nós precisamos crer em duas coisas. A nossa fé não é simplesmente de que Deus existe, mas que ele existe e que ele recompensa aqueles que o buscam. Isso é extraordinário. Quando nós andamos em fé na suficiência de Cristo Jesus, crendo que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida,
nós podemos ter a certeza da nossa recompensa. Mas aqui eu não estou falando simplesmente de recompensa material, não, amados, mas da nossa recompensa eterna, da nossa vida eterna com Cristo Jesus. Eu não sei você, mas quando eu penso nisso, que chegará o dia em que eu me encontrarei com o meu Senhor Jesus, olharei dentro dos olhos dele e estarei para sempre com ele, para sempre, vendo assim como ele é. Ah, amados, quando eu penso nisso, quando eu medito nisso, meu coração exulta, transborda de alegria, de gratidão, de emoção. Ah, amados, olha quando nós lemos aqui nos versículos 13, 14, falando assim que todos esses homens, eles viveram pela fé. E eles morreram sem receber o que tinha sido prometido. Porque o que tinha sido prometido a eles? Cristo Jesus. A redenção em Cristo Jesus. E a palavra fala ali no versículo 13 que eles viram-no de longe e de longe o saudaram. Ou seja, viram a Jesus Cristo e a obra redentora de Cristo Jesus de longe. Mas ainda assim eles creram. E eles reconheceram que eles eram estrangeiros e peregrinos na terra, porque eles não buscavam uma pátria terrena, mas uma pátria celestial. Aleluia! É assim que eu e você precisamos viver, e a minha oração é que o Senhor nos ajude e nos ensine a vivermos pela fé. Olha o que fala nos versículos 39 e 40, encerrando o capítulo, falando desses homens e mulheres extraordinários que viveram por meio da fé. Todos esses receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Amados, o que Deus tinha prometido era a completa redenção em Cristo Jesus. E eles só contemplaram de longe, como a palavra fala ali nos versículos 13 e 14. Mas eles creram. E porque eles creram, eles receberam, eles foram aperfeiçoados junto conosco. Porque chegou, como está escrito em Efésios, a plenitude do tempo, e então Deus enviou Jesus Cristo, isso está em Gálatas também, enviou Jesus Cristo para ser manifestado e realizar uma obra completa de redenção para a humanidade, para o ser humano que estava morto por causa do pecado original. E hoje, depois da obra redentora de Cristo Jesus, nós podemos crer, confiar, depositar a nossa fé que aquilo que Cristo Jesus fez foi completo, é perfeito, como nós vimos ontem, no capítulo 10, por um único sacrifício, Jesus Cristo aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Em Cristo Jesus nós somos perfeitos porque recebemos uma natureza espiritual que é perfeita e o Espírito Santo veio habitar em nós. E enquanto, como o apóstolo Paulo escreveu, enquanto gememos e ansiamos, ele escreveu na sua carta aos Coríntios, a vinda de Jesus para termos o nosso corpo glorificado, para recebermos o nosso corpo glorificado. Enquanto estamos aqui nessa terra, nós vivemos assim, e é pela fé, ansiando, esperando a redenção do nosso corpo, porque ainda estamos limitados a esse corpo terreno aqui. E nós não viveremos, esse corpo não herdará o reino de Deus, o reino dos céus. Mas receberemos do Senhor na sua vinda, quando formos arrebatados, um corpo completamente novo, glorioso, assim como o corpo de Jesus. E então estaremos para sempre com o Senhor. Amados, essa é a nossa caminhada de fé. Fé naquilo que Cristo Jesus realizou, uma redenção completa para nós.
A fé é a certeza de coisas que esperamos, é a prova das coisas que nós não vemos. Não podemos viver por aquilo que os nossos olhos naturais enxergam. Precisamos viver por aquilo que a palavra de Deus nos diz. É a palavra de Deus que nos mostra a realidade, e a realidade encontra-se em Cristo Jesus, porque Cristo é o meio pelo qual somos salvos. Cristo é a verdade, Cristo é o caminho, Cristo Jesus é a vida. É por meio de Cristo Jesus que nós podemos viver, e essa vida só pode ser vivida enquanto estamos aqui nessa terra por meio da fé, porque ainda não vemos Cristo como Ele é. Ainda não conseguimos vê-lo com os nossos olhos naturais. E então nós vivemos pela fé na suficiência de Cristo Jesus. Mas eu quero encorajar você a depositar a sua completa confiança em tudo que Cristo Jesus é, em tudo que Cristo Jesus fez em seu favor e em tudo que Jesus Cristo fala por meio da sua palavra. Amados, a palavra de Deus, nós já vimos isso lá em 2 Timóteo, ela nos instrui. A palavra de Deus, toda a escritura é a palavra de Deus inspirada pelo Espírito Santo, e essa palavra nos ensina, nos corrige, nos molda. Por isso é tão importante nós termos vida com a palavra, para que nós possamos de fato viver pela fé. Porque como está escrito em Romanos capítulo 10, a fé vem por ouvir, e ouvir a mensagem de Deus. Quanto mais ouvimos a mensagem de Deus, mais a nossa fé é aperfeiçoada, e mais nós colocamos em prática a nossa vida cristã, que só pode ser vivida por meio da fé na suficiência de Cristo Jesus. Vamos orar, amados? Pai, muito obrigada pela tua palavra, muito obrigada pelo teu ensinamento. Pai, eu oro pela minha vida e pela vida dos meus irmãos, para que nós possamos compreender essa vida de fé, que nós possamos compreender essa vida de perseverança, de paciência, que nós possamos compreender essa vida de confiança em Cristo Jesus e na sua palavra. Ah, Senhor, que eu e os meus irmãos sejamos fortalecidos, ajudados, ensinados por Ti, Espírito Santo, para que nós coloquemos a nossa vida de fé em prática, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.